Recentemente eu recebi uma pergunta e eu achei muito interessante. Lucas, qual a melhor opção para reserva de emergência? Deixar o dinheiro em um CDB rendendo 110% do CDI com liquidez diária, deixar no Tesouro Selic ou deixar no ETF LFTS11? Nesse vídeo eu vou responder exatamente essa dúvida e ainda vou trazer uma tabela de comparação para a gente entender as características desses investimentos e também entender qual é a melhor opção para a reserva de emergência. No final eu também vou contar para vocês aonde eu, Lucas, deixo a minha reserva de emergência depois da gente analisar todas as características desses investimentos. Então, se você já é inscrito no canal, se você é novo por aqui, já deixa o curtir aqui nesse vídeo e responde aqui embaixo aonde você deixa a sua reserva de emergência e por quê. Curtiu o vídeo, se inscrever no canal, sem enrolação, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, você está no canal Flyfis, canal que fala de investimento de um jeito mais simples, do jeito que eu sei que você vai entender. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Nesse vídeo nós vamos conhecer 3 opções bacanas para você colocar a sua reserva de emergência. Se você nunca ouviu falar sobre reserva de emergência, ela nada mais é do que um dinheiro que você separa para você ter mais tranquilidade e você não ficar na mão caso aconteça algum imprevisto. A reserva de emergência é muito simples, você calcula o custo fixo mensal que você tem durante o mês. Então se você gasta com internet, aluguel, despesas, transporte, tudo que você gasta no mês. Vamos supor que deu R$2.000. Isso quer dizer que você precisa de no mínimo R$12.000 investidos em um local que tenha segurança, te traga proteção e também renda pelo menos 100% do CDI. Hoje no mercado nós temos 3 opções que estão exatamente alinhadas com essa característica, que é o CDB de liquidez diária rendendo 110% do CDI, o Tesouro Selic, que rende 100% da Selic, e o ETF LFTS11, que rende 100% da Selic. Essas 3 opções são interessantes e nós vamos conhecer aqui as características delas e também fazer uma comparação para que você entenda qual dessas opções é a melhor para você e qual delas é mais atrativa em relação à rentabilidade e também às características. Então o CDB, para você que ainda não conhece, é um título onde você está emprestando dinheiro para uma instituição bancária. Existem diversos CDBs, mas o CDB de liquidez diária quer dizer que você pode resgatar o seu dinheiro em qualquer dia útil e dependendo da instituição em qualquer dia, mesmo em finais de semana. O que garante a segurança desse investimento é a saúde financeira da instituição, já que você está emprestando dinheiro para o banco, e também o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que cobra até R$250 mil por instituição, caso aconteça alguma coisa com a instituição e ela não consiga honrar com seus pagamentos. Em segundo lugar, o Tesouro Selic é um título onde você está emprestando dinheiro para o governo. Então, quando você compra um título, como por exemplo o Tesouro Direto Selic, você está investindo na dívida pública. E isso torna esse investimento o investimento mais seguro do país, pois você está emprestando dinheiro para o governo. Em terceiro lugar, o ETF LFTS11, que nada mais é do que um fundo de investimento que reúne diversos ativos que estão lastreados ao Tesouro Direto, unindo 8 títulos diferentes do Tesouro Direto em apenas um único investimento. Então, com tantas opções rentáveis e características interessantes, qual delas vale mais a pena para a reserva de emergência? É isso que vamos entender na tabela em seguida. Então hoje temos 3 opções no mercado que são opções que estão alinhadas para que você consiga montar a sua reserva de emergência. Em primeiro lugar, o CDB de liquidez diária, o Tesouro Selic e o ETF LFTS11. Falando um pouquinho da rentabilidade, hoje você encontra CDBs com liquidez diária rendendo 110% do CDI, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 13,75. O CDI está sempre um pouquinho abaixo, rendendo 13,65. Então 110% do CDI significa hoje uma rentabilidade de 15,01%. Já o Tesouro Selic rende 100% da Selic, ou seja, 13,75%. E o ETF LFTS11, como ele está lastreado aos títulos do Tesouro Direto, ele também é um fundo de investimento que rende 100% da Selic. Uma comparação bacana é a gente entender os valores mínimos para se investir. No CDB de liquidez diária você encontra facilmente títulos a partir de R$1, ou seja, uma facilidade enorme de você começar a sua reserva de emergência sem uma barreira de entrada. No Tesouro Selic também é bem acessível, mas você consegue investir a partir de R$124. E no ETF, que é um fundo de investimento, você consegue fazer o seu investimento a partir de R$100. Como eu disse para vocês, esses investimentos são seguros e o que garante a proteção do CDB de liquidez diária é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e no Tesouro Selic e no ETF você tem a garantia do governo. Por que esses investimentos são seguros? Porque quando você investe um título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, investindo diretamente na dívida pública. E se caso acontecer alguma coisa, o governo
governo pode até emitir um novo título para honrar com seus pagamentos. Isso torna o Tesouro Selic ou fundos de investimentos, como o LFTS11, investimentos tão seguros quanto CDBs de liquidez diária. E aqui nesse ponto que tem uma grande diferença desses investimentos. Quando a gente fala sobre liquidez, significa a facilidade que você tem de transformar um título em dinheiro na sua conta rapidamente. CDBs de liquidez diária, você consegue ter liquidez imediata em qualquer dia útil. Então, se você pedir o resgate, o dinheiro já cai na sua conta. Em alguns CDBs, você consegue até liquidez imediata mesmo nos finais de semana. Já no Tesouro Selic, você só consegue ter liquidez diária, que é o dinheiro cair ali na sua conta imediatamente, se você pedir o resgate até as 13 horas. Caso você peça o resgate depois desse horário, o dinheiro só cairá na sua conta no próximo dia útil. E aqui entra um ponto principal das vantagens e desvantagens desses três investimentos. No caso do ETF LFTS11, você não tem liquidez diária, você tem liquidez em um dia útil, ou seja, você pede o resgate hoje e cai somente no próximo dia útil. Se, por exemplo, você pedir o resgate na sexta, você só terá o dinheiro na conta na segunda-feira da próxima semana. O prazo de vencimento desses títulos também tem algumas diferenças. O CDB, geralmente você encontra títulos de 1 a 3 anos. O Tesouro Selic, de 1 a 5 anos. E essa é uma vantagem do ETF LFTS11, porque você não tem vencimento. Como ele é um fundo de investimento que está investindo em títulos do Tesouro Direto, toda vez que um título termina, eles compram outro, tornando assim esse investimento sempre recorrente. Então é uma boa opção, pensando por esse lado, pois você não tem prazo de vencimento. O que acontece no caso do CDB de liquidez diária e no Tesouro Selic é que quando o título vence, o dinheiro volta para sua conta já com o imposto de renda descontado. Ponto interessante de analisarmos aqui também é sobre as taxas que estão embutidas nesses investimentos. No CDB de liquidez diária, como é um empréstimo que você faz por banco, você não tem nenhum tipo de taxa. Já no Tesouro Selic, caso você invista menos do que 10 mil reais, você não tem nenhum tipo de taxa, mas investindo acima de 10 mil reais, você tem uma cobrança de 0,2% ao ano, que é a taxa de custódia da B3. E no fundo LFTS11, você tem uma taxa de 0,19% ao ano. Então, nesse caso, o CDB de liquidez diária leva um pouco mais de vantagem, pois não tem nenhum tipo de cobrança em relação ao valor que você investiu. Como tudo no Brasil tem imposto de renda, não tem como escapar. No CDB de liquidez diária e no Tesouro Selic, você tem a tributação do imposto de renda seguindo a tabela da renda fixa, que vai de 22,5% a 15%, dependendo do tempo que o seu dinheiro fica aplicado. E uma vantagem do ETF é que ele tem um imposto de renda fixo. Então, independente de quanto tempo o seu dinheiro ficar lá aplicado, seja menos de 6 meses, 1 ano ou mais de 10 anos, o imposto de renda será fixo de 15% sobre os rendimentos. Então, nesse caso, é uma vantagem enorme, pois você paga a menor alíquota de imposto de renda, independente do tempo que o seu dinheiro fica aplicado. Uma outra vantagem também desse ETF é que você não tem a cobrança do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é cobrado tanto no Tesouro Selic quanto no CDB de liquidez diária, caso você peça o resgate antes de 30 dias. Eu já falei bastante aqui no canal sobre esse tipo de tributação, que caso você aplique o seu dinheiro em um dia e retire no outro, você tem uma alíquota de 96% sobre os rendimentos, praticamente comendo toda a sua rentabilidade. Isso não acontece nesse ETF e acontece no CDB de liquidez diária e também no Tesouro Selic, o que faz uma diferença enorme na rentabilidade do seu investimento, caso você resgate o seu investimento antes dos 30 dias. Passados 30 dias, ele é isento para qualquer um desses investimentos. E por último, já que estamos falando de tributação, também temos a declaração do imposto de renda. No CDB de liquidez diária e no Tesouro Selic, você não é obrigado a declarar o imposto de renda caso os rendimentos dos seus investimentos anualmente não ultrapassem 40 mil ao ano. Mas no ETF LFTS11, como ele é um título negociado diretamente na Bolsa de Valores, se você comprar uma única cota desse ETF, você terá que declarar. E um ponto negativo nesse caso é que você tem uma declaração manual. Então, sempre que se tratar da declaração de imposto de renda, se você investiu nesse tipo de aplicação, você terá que declarar os seus investimentos. Já no CDB de liquidez diária e no Tesouro Selic, você não tem obrigação de declarar caso os rendimentos do seu investimento não ultrapassem 40 mil ao ano. Então essas são as características desses investimentos. Eu sei que se você já conhece esses investimentos, entendem como funciona, você deve estar pensando, mas Lucas, analisando ponto a ponto desses investimentos, qual é o mais rentável? E para isso eu trouxe aqui uma simulação caso a gente investisse 10 mil reais em cada um desses investimentos, nos baseando nas taxas atuais enquanto eu gravo esse vídeo, de uma Selic em 13,75 e um CDI de 13,65. Estou investindo 10 mil reais nesses investimentos, considerando todas as características de imposto de renda, IOF e
também prazos de resgate. Nos primeiros 15 dias, o ETF levaria vantagem, já que ele não tem a cobrança do IOF, e teríamos um rendimento de R$20 no Tesouro Selic, de R$45 no ETF e de R$23 no CDB de liquidez diária, rendendo 110% do CDI. Mas passando 6 meses, o IOF já se foi e não é mais cobrado, pois ele é isento depois de 30 dias. E nesse caso, teríamos um rendimento de R$512 no Tesouro Selic, de R$561 no ETF e de R$561 no CDB, que rende 110% do CDI. Depois de um ano, o imposto de renda da tabela regressiva da renda fixa, ele vai diminuindo conforme o tempo que o seu dinheiro fica aplicado. E nesse quesito entraria a taxa de custódia cobrada pelo ETF de 0,19%. No Tesouro Selic, essa taxa não entraria, pois a B3 cobra essa taxa de custódia somente em valores acima de R$10.000. Como a nossa comparação é somente com R$10.000, não entraríamos com essa tributação. Entendendo isso, os rendimentos após um ano passariam a ser de R$1.092 para o Tesouro Selic, R$1.158 no ETF e de R$1.201 no CDB de liquidez diária, rendendo 110% do CDI. Dessa forma, chegamos à conclusão que antes dos 30 dias, caso você movimente o seu dinheiro, o ETF levaria vantagem, pois não tem a cobrança do IOF. Mas um ponto negativo é que ele também não tem liquidez imediata e só tem liquidez no próximo dia útil. Acima de 30 dias já se passou o IOF e o CDB de liquidez diária, rendendo 110% do CDI, leva vantagem tanto na questão de rentabilidade quanto na questão de liquidez. E levando em consideração, o Tesouro Selic passa a ser a opção mais segura. Porém, na minha opinião, ainda é um título muito engessado, onde você só tem liquidez diária pedindo resgate antes das 13 horas, e ainda assim, se a sua reserva de emergência ultrapassar R$10.000, você ainda tem a taxa de custódia de 0,2% ao ano. Por isso, a minha conclusão final é a seguinte: para a reserva de emergência, a melhor opção será um CDB de liquidez diária pagando no mínimo 100% do CDI. E isso inclui a dinâmica de você ter liquidez diária em qualquer dia útil, em alguns bancos você ter liquidez imediata, além de você não ter nenhum tipo de tributação além do IOF e do imposto de renda. Eu, Lucas, utilizo o CDB de liquidez diária do Banco Inter, que hoje rende 100% do CDI, pois no Banco Inter você tem liquidez imediata em qualquer dia da semana, mesmo nos finais de semana. E nesse caso, eu, Lucas, abri mão de um pouco mais de rentabilidade para ter liquidez imediata sempre que eu precisar. Porém, para você que busca as melhores rentabilidades com liquidez diária, você pode investir em CDBs rendendo 110% do CDI, como o CDB do Banco Sofisa e também o CDB do Banco BMG. Para você entender melhor como funcionam as características desses investimentos, é só você assistir esse vídeo aqui no card. E agora que você já entendeu melhor sobre essas três opções, entendeu todas as características, deixa para mim aqui nos comentários qual opção você utiliza para sua reserva de emergência: CDB de liquidez diária, Tesouro Selic ou ETF LFTS11. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre como funcionam os investimentos e também ter uma comparação mais assertiva de qual opção é a melhor para você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram, que é @canalflorefis, porque esse tipo de conteúdo e dúvida eu tiro lá, só que todos os dias. E agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!